Olá, vamos continuar a meditar na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16, que diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe. A palavra de Deus nos convida a cada dia a vivermos do Evangelho. O Evangelho de Cristo é que muda o homem. A revelação deste Evangelho em Cristo Jesus é nos dado para a nossa salvação, para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que se ele, ou até mesmo um anjo, descesse do céu e anunciasse um outro evangelho além do que foi anunciado, seria considerado anátema, maldito. Nos últimos tempos, temos visto evangelho para todo gosto, para todo tipo de gente, para todo tipo de cristão. Evangelho água com açúcar, evangelho pipoca, evangelho que promete riquezas, evangelho que não empurra ou não convida o homem a mudar de vida. Evangelho que faz ou permite com que a pessoa simplesmente desfrute das bênçãos de Deus, daquilo que Deus pode dar, sem que ele se comprometa com a cruz de Cristo. Esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho genuíno leva-nos a cada dia para mais perto de Deus. O evangelho de Cristo aponta que somos pecadores e necessitamos do perdão de Deus. Quando os discípulos, lá no livro de Atos, as pessoas que estavam ouvindo-os a falar de Cristo, da sua morte e ressurreição, eles perguntam: o que nós faremos? A resposta de Pedro foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. João, quando veio anunciando que Jesus viria, ele veio anunciando a mensagem do Evangelho. Ele veio para falar do reino de Deus e do Evangelho. E ele convidou homens e mulheres ao arrependimento. A mensagem do Evangelho de Cristo nos convida a cada dia a sermos santos. A palavra do Senhor diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No livro da carta aos Hebreus, o autor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho para mim, para você, para todos quantos queiram seguir a Cristo, ela não muda. Ela é a mesma antes, quando foi anunciada pela primeira vez, continua a ser hoje, porque a palavra de Deus ela não muda. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ainda existe uma cruz. A mensagem da cruz, como diz um cântico antigo, diz assim: eu amo a mensagem da cruz. Nós devemos a cada dia proclamar a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo ressurreto, do Cristo que subiu naquela cruz, mas ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você também pode crer. Precisamos a cada dia voltarmos ao Evangelho puro e simples, o Evangelho que anuncia que há salvação em Cristo Jesus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da transformação. Que Deus nos abençoe. Esse é o nosso momento da graça. Eu sou o pastor Nélio Bonfim.